O crepúsculo da tarde anunciava a chegada da noite e, com ela, a oportunidade de um ladrão. A mansão da senhora Monroe estava situada em um bairro antigo nos recônditos de Londres. O silêncio imperava, pois fazia frio, portanto, todos estavam recolhidos em suas casas de arquitetura sombria. Depois de vestir seu roupão, ela deixou a cama e caminhou até a cozinha, a fim de aquecer seu corpo enrugado com uma xícara de chá fumegante. Depois do primeiro gole, afastou a pequena cortina de seda para olhar através da janela sobre a pia. Foi quando um vulto correu para os fundos da casa, deixando a velha viúva arrepiada de medo. Rapidamente ela desceu para o porão e, entre tantas outras armas que ali havia, escolheu uma espingarda de grosso calibre que logo engatilhou, antes de subir de volta as escadas. Do lado de fora, um homem que vestia preto dos pés à cabeça forçava a janela de um dos quartos de hóspedes que ficava nos fundos. Com certo esforço, ele abriu a janela, deixando seu corpo cair para dentro da casa. Com passos leves, ele caminhou até o corredor que dava acesso às escadas com degraus de marfim. Então, passo a passo, ele desceu para a sala de estar, encantado com as obras de arte que se espalhavam pelas paredes e um lustre pêndulo no teto que mais parecia ser feito de gelo. O invasor não pôde perceber quando a senhora Monroe se aproximou por trás, atingindo-a na cabeça com a coronha da arma. Seu corpo caiu sobre o tapete de pele de urso e ali ficou, desfalecido. Tempos depois, seus olhos se abriram incomodados com a luz de um enorme candelabro que iluminava o estranho recinto, que mais se parecia com uma câmara de tortura medieval. Recomposto, o invasor desconhecido se deu conta de que estava acorrentado pelas mãos, por correntes que pendiam no teto. Sua face estava encoberta com uma máscara de gato preto. "Socorro!" gritou ele, chacoalhando as correntes que tilintavam como uma sinfonia sinistra. De repente, a voz macia e rouca da senhora Monroe se fez audível. "Seja bem-vindo, amigo", disse ela, sentando sobre uma cadeira de madeira, ficando bem na frente de seu aprisionado. "Tire isso de mim. Eu não posso enxergar." "Ainda não posso. Vai estragar a surpresa." "O que quer de mim?" "Quero que se arrependa de ter invadido a minha nobre privacidade." Aquelas palavras soavam tão estranhas para o jovem ladrão que ele decidiu dar asas àquela que ele julgava não passar de uma velha gagá. "O que devo fazer, senhora?" perguntou ele em tom de deboche. "Apenas responda às minhas perguntas e estará livre", respondeu ela, retribuindo a pilhéria. "Pois bem, pergunte de uma vez." "Você seria capaz de privar-se do que mais o importa nesta vida, por dinheiro?" "Sim", respondeu ele de imediato. "E o que julga ser o mais importante?" "Não tenho nada que eu possa me importar, senhora." "Mas você invadiu minha casa em busca de valores. Isso não lhe é importante?" "Sim, os valores me importam. Mais que a ti mesmo?" "Eu não valho nada, senhora. Não passo de um larápio qualquer. Por favor, me deixe ir e não levarei nada comigo." "Pois bem, lhe farei uma proposta então." A senhora Monroe adotara um tom mais sério na voz. "O que prefere? Ir embora sem levar nada ou ficar aqui para sempre e viver nadando em moedas de ouro?" "Isso só pode ser uma piada. Me deixe sair." O invasor se debatia como um animal que cai na armadilha do caçador. "Responda!"
instou ela. Dado-se por vencido, o jovem ladrão pensou que se cooperasse com os devaneios da velha senhora, talvez tivesse a chance de escapar ileso dali. Sim, eu prefiro nadar em ouro, senhora. Muito bem, seu desejo será atendido, disse Monroe, retirando a máscara que encobria a face do ladrão. Esquadrinhando o lugar, ele sentiu o pânico a invadir sua alma. Era como se estivesse dentro de uma cena de filme de terror. De repente, Monroe caminhou até uma alavanca que ficava atrás de um de seus quadros famosos, agarrando-a com uma das mãos. Agora terá o que lhe prometi. Ao dizer aquelas palavras, ela puxou a haste de ferro que fez abrir no teto uma pequena escotilha que dela escorriam moedas de ouro. Faça bom proveito, disse ela por fim, antes de sair fechando a porta. O desespero tomou conta daquele que presenciava incrédulo todo aquele ouro que logo encheria o quarto, soterrando-o.